Fala pessoal, mais um Resenha com TF no ar, nosso resenha de número 53, rapaz, tá rápido, hein, ô Thiago? 53, daqui a pouco é o 100º, sei lá. Será que até o 100º eu estarei aqui ou já serei demitido, sei lá o que vai acontecer. Vou me demitir. Com certeza vai estar. Vou me demitir. Não, nem eu tô me aguentando mais, sério, não tô me aguentando. Pelo menos 100, né? Eu fiz 100 episódios, aí eu posso terminar. Por mim não, mas... Sei lá, depende do pessoal. Se o pessoal continuar se inscrevendo no canal, deixando os likes, sempre tendo nossos parceiros como a N Reflorestamento, que é a nossa parceira. Por exemplo, Surian, naquela fazenda que ele tem lá em Minas, se ele quiser chamar o Norman, que é mineiro também, o Surian, para ele melhorar o paisagismo, colocar aquelas árvores bem bacanas, melhorar ali a parte estética da sua fazenda ali, do seu sítio, chama o Norman. O Norman é muito bom nisso, é botafoguense. Respirou aliviado depois de segunda-feira, depois ali, né, que você deu um sufoco na gente do Campeonato Carioca, mas tudo bem. Mas vocês podem procurar o Norman, da N Reflorestamento. Ele é botafoguense, vai te atender da melhor qualidade do mundo. Entre no site N Reflorestamento. É só vocês colocarem no Google que vocês terão todos os acessos. E através disso, o Norman ele pode fazer um trabalho de muita qualidade. Porque a N Reflorestamento é parceira aqui do Resenha com TF, também lá do canal do TF. Eu tenho certeza que você terá o melhor atendimento do mundo. E aqui, meu amigo Felipe Surian, uma salva de palmas. Seja bem-vindo. Surian, a gente se conhece desde 2016, né? Que a gente começou a ter um bom relacionamento. Eu fico muito feliz de ver o seu crescimento profissional. Ali você já não voltar a ser campeão da Série D, ali de maneira invicta, com um trabalho muito bom. Eu te vejo sempre fazendo bons trabalhos. E é muito bacana ver você seguir nessa linha, Surian. Bacana estar com você aqui, Thiago. A gente se fala bastante, Sim, né, por Instagram, WhatsApp, mas nos acompanhando, né, você me acompanhando no futebol. sim, E eu te acompanhando pelas redes aí, né, e desde lá de 2016 fazendo, né, o que Deus me trouxe a fazer, que é estar dentro do futebol, né. Antes do título da Série D, tivemos o título da Taça Rio naquele ano, uma competição muito boa também, passando, né, as fases finais do Carioca com o Voltaço, e a consequência do ano foi muito boa. Ainda ali a gente se relacionou mais, trabalhei em outras equipes, sempre buscando, né, melhorar, buscando ter um desempenho à altura, esperando uma oportunidade de uma equipe grande. É isso que eu quero conversar com você, Surian. Eu conversei na última semana com o Eudes, que agora está fazendo o caminho inverso, né? Ele trabalhou muitos anos com o Cuca e agora está começando o trabalho com equipes de menor investimento. Vai trabalhar com o Resende na Série D do Campeonato Brasileiro. E você ainda é um grande técnico, faz trabalhos muito bons e você ainda não teve essa oportunidade em times grandes. Você passou ali por equipes de tradição, como Sampaio Corrêa, que acho que América de Natal, equipes que são tradicionais, algumas aqui no Rio de Janeiro que tem a Portuguesa, uma equipe muito tradicional, mas você ainda não teve a oportunidade de dirigir um dos grandes clubes do futebol brasileiro. As equipes estão na primeira prateleira. Como que funciona a cabeça de um técnico? De um jogador a gente sabe, né? Que de repente ele vai bem no campeonato, mete 25 gols, ou é um baita de um zagueiro, ele acaba recebendo uma oportunidade. E pro técnico, como que é para ele receber a oportunidade em uma equipe grande? É mais difícil, né? Precisa-se de um tempo maior, de resultados melhores, né? Talvez, se eu tivesse sido um atleta de nível de Série A, assim como a gente vê alguns treinadores hoje numa prateleira melhor, talvez eu já teria... Isso ajuda a furar fila, no caso? Ajuda sim, ajuda pelo relacionamento, né? Pelas indicações, pelo convívio que ele já teve ali com outros diretores, outros presidentes, etc. Né? Mas eu acredito no tempo também. Eu sou cristão, acho que tudo tem o seu tempo, o tempo de Deus. Cabe a mim continuar estudando, trabalhando. Sou formado em educação física, tenho a licença da CBF, licença A, já vou iniciar a licença Pro. E a busca é pela excelência sempre. A gente sabe das dificuldades. Futebol não é um videogame. Às vezes, né, o torcedor, o diretor em si, ele nos cobra muito, tem que cobrar mesmo, mas
Né, ontem, por exemplo, né, no jogo contra o Botafogo, por detalhes, né, se fosse um videogame, eu teria virado o pé do meu atacante um pouquinho mais e ele teria feito ali o segundo gol, teria ajustado um pouquinho mais os meus defensores e não teríamos sofrido os gols, mas faz parte, né? Eu acho que por isso que o futebol essa arte, é um bem de amor do brasileiro em si, né? Não só do brasileiro, mas no mundo todo. E eu estou nessa luta aí, tenho certeza que uma hora vai chegar. Mas qual... Você tem as suas dificuldades trabalhando em equipes de menor investimento, mas aquelas que você tem que superar todos os dias. Você trabalha na Portuguesa, hoje tem uma estrutura legal. Uhum. Mas como você já teve que superar assim, algumas dificuldades em relação a treinamentos, a formação de plantel? Como que funciona? É mais ou menos assim, ó, Surian, a gente tem aqui 50 mil reais pra gente montar um elenco de 20 jogadores. Sim. Aí você também tem que fazer, às vezes, um papel de um diretor de futebol, ligando para jogadores conhecidos. Como que funciona mais ou menos? Na prática, eu vou te explicar o que aconteceu comigo, justamente isso aí no Tupi. Foi a minha primeira experiência como treinador, tinha sido auxiliar há 2 anos, né, dentro do clube, e o clube em dívidas, né, vinha de um descenso, né, da Série C para a Série D, sem muita verbas, e o clube só tinha 100 mil reais por mês para fazer, né, o Campeonato Mineiro. Né, e o presidente, na época, me chamou e falou comigo, você tem que montar o time com 60 mil, porque os outros 40 eu tenho que pagar INSS, né, um pouco de viagem e tal. E me deu liberdade também, que isso facilitou, porque aí eu conseguia, eu mesmo era o diretor da equipe, eu ligava para os atletas, né, e fazia proposta, eles pediam mais, mas como eu era treinador, então facilitava também, eles acreditavam naquilo que eu estava falando, né, e conseguia trazer um por 5, um por 2, outro por 7, né, e consegui fazer uma equipe onde nós ficamos por um gol da semifinal do Mineiro, da Módulo 1. Na sequência do ano conseguimos o acesso nacional, a Série C novamente, e dali foi um alavanco para o Tupi, que eu saí do Tupi em 2015, deixando o Tupi praticamente na Série B do Brasileiro. Saí após o Mineiro, mas o Leston Júnior, que me sucedeu, conseguiu manter a base e subiu a Série B do Brasileiro. Então, assim, as dificuldades são enormes, né? Foram enormes, mas serviu de aprendizado. As equipes menores te dão esse parâmetro, porque depois que você passa essas dificuldades aí, você supera tudo. Né? Campo, às vezes, muito ruins. Né? Eu me lembro nessa época do Tupi que, por estar à frente, não tinha o campo de treinamento na época. Eu fui até a Universidade Federal de Juiz de Fora, que é muito boa, não sei se você conhece. Tem um centro esportivo muito bom, faculdade de educação física muito boa. Eu fui lá e fiz a parceria, chamei os professores, falei, vamos fazer uma parceria. Traz aqui os seus melhores alunos aí, os que queiram ser preparadores físicos, treinador de goleiro, treinadores. Em contrapartida, eu preciso usar o campo de vocês. Eu não tinha campo para treinar e eles... eu já conhecia também ali os professores, aceitaram. E aí a gente passou a ter uma estrutura boa de trabalho, né? O trabalho andou, né? Pude revelar vários atletas, né? Busquei parceria com o Fluminense através do Francis Melo, que é empresário do Fred. Na época levei para Juiz de Fora o Tadeu, goleiro do Goiás, né? O Vina, o 10 do Grêmio, o Maguinho, que é o lateral direito do Goiás, também titular do Goiás, e pude ali revelar alguns atletas devido às dificuldades do clube, né, dando oportunidade para esses atletas mais jovens também. O Tadeu já era isso tudo lá quando você trabalhou com ele? Era muito bom goleiro. Né? A única dúvida que a gente tinha na época, como alguns tinham até ele chegar nesse nível, era devido à altura. O Tadeu tem 1,82 m, salvo engano, 83. Então ele chegou, peguei ele da base do Curitiba, os dois vieram emprestados, ele e o Vina. E quando ele chegou lá, a imprensa tem muito de mas trouxe um goleiro de juniores, baixinho e tal, mas aí no campeonato ele fechou o gol. Aí viram que ele era... De lá ele foi para São Paulo, acho que Água Santa, não me lembro, uma equipe no qual ele se despontou mesmo, e foi embora. Ainda tem esse preconceito com o goleiro baixinho?
Ou acho que as pessoas hoje Tem. não têm tanto? Não tem. Tem na base, tem mais ainda. Na base tem clubes grandes, né, que eu tenho amigos que são treinadores, outros diretores de clubes grandes. Chegou lá, goleiro. Tem a medida. Se não bater naquele mínimo ali, nem faz o teste. De repente não tem tanta elasticidade de colocação quanto um goleiro mais baixo, né? Sim. Se a gente para analisar, por exemplo, pega no Brasil, Tafarel era baixo. Tafarel tinha acho que 1,84, 1,85. O Júlio César também não era goleiro alto. O Dida já era gigante, né? O Dida e o Marco já eram gigantes. Aí você pega muitos goleiros que fizeram história no futebol brasileiro. O Iguita, né? O Iguita tinha meu tamanho. O Iguita é 1,78 m, se não me engano. E dava voadora, né? Se você tivesse um goleiro como o Iguita, como que você ia lidar? Goleiro que às vezes pegava a bola, saia driblando todo mundo. Como que seria o Suriano à beira de campo ali vendo o Iguita? Tinha que andar com, como é que chama? Desfibrilador do lado. Só loucura, né? Como que ele lidar com um jogador assim? Deve ser muito louco, né? Você ter um jogador que às vezes dá uns apagões, assim, né? Às vezes a gente, principalmente os defensores... Ontem eu tive esse medo, né? Alguns momentos no qual a gente poderia ter feito um jogo mais longo, eles tentam sair mais curto e nos dão essas preocupações aí. Né? Mas igual Iguita eu nunca peguei, não. Mas isso de sair jogo mais curto, é do técnico que pede para não dar chutão ou o jogador ali dentro de campo ele tem essa autonomia, Suriano? Eu gosto de não sofrer, né? Quando tiver apertado, eu peço para alongar a bola. Mas assim, o futebol está evoluindo bastante, né? As equipes menores, né, estão buscando melhorar sua estrutura. A Portuguesa, né, é um exemplo disso, Volta Redonda, no qual eu tive presente também, tem melhorado bastante. Isso assim, aproxima muito dos grandes centros, dos grandes clubes. Né? E os trabalhos também, né, quando você pega uma periodização no qual a gente tem pego, né, pega bons treinadores, bons preparadores físicos, os trabalhos se assimilam bastante e os jogadores começam a ter autoconfiança. Então, o jogo curto para eles, como a gente faz bastante trabalho de mini-jogos que ajuda no cognitivo, na velocidade de raciocínio, de reação, eles começam a ter eu consigo sair jogando, vamos sair curto e tal. E às vezes acontece uma situação, né, como aconteceu ontem, mas também como aconteceu no Vasco e Flamengo. É um erro do zagueiro do Vasco. Então, assim, em todos os âmbitos de um clube menor, maior, quando você começa a se arriscar mais, pode ser que tenha, né, momentos que não dão certo, mas muitas das vezes o Diniz pedia-se muito para sair curto. Hoje eu já vi ele, tira a bola aí, alonga a bola, uma excelente pessoa o Diniz, né, um cara no nível altíssimo. Eu estava torcendo muito para que ele fosse treinador da seleção brasileira. É difícil enfrentá-lo? Muito difícil. Como que você... Talvez hoje no Brasil seja o mais difícil de enfrentar o Diniz, porque os jogadores têm muita liberdade de se locomoverem dentro de campo. Né? Quando você pega para analisar, é muito difícil você marcar. Né? A única chance que você tem de consegui-lo, vamos enfatizar, de vencer, é talvez jogar num erro, né, de posicionamento, num erro de passe. Na marcação em cima ali, no caso, na marcação pressão? Ou na marcação pressão e na marcação baixa. Se você marcar numa linha média, tentar neutralizar o Diniz, você perde, como o Volta Redonda sofreu nesse último jogo. Tentou marcar numa linha média, achou que, como tinha ganhado o primeiro jogo, né, vinha de um jogo bom contra o Atlético Goianiense, né, entraram assim, meio desatentos, vamos dizer, né, e quando acordaram já estava 2-3 e terminou o primeiro tempo 5-0. Uma equipe boa, Volta Redonda com uma equipe muito boa, né. É muito difícil. O Diniz hoje está aí num nível muito bom. Porque quando o Diniz surge, a primeira coisa era marca em cima, por causa disso que você falou. Os zagueiros deles podem se enrolar e você vai roubar a bola ali perto do gol. Uhum. Aí você já começou a ver que quando você marcava em cima, ele já tentava aquela bola longa para te pegar no contrapé. Começou a mudar. Começou a mudar. Uhum. E agora ele já começou mais com essa linha
de tentar realmente forçar a bola ali no Sim. cano para fazer o trabalho, para você conseguir ou no ganso, que às vezes Sim. vem para puxar, segurar a bola ali. É difícil. É, muito agora, difícil. assim, eu enfrentei o Diniz quando ele surgiu, eu estava na América de Natal, na Copa do Brasil, e ele estava no Audax, Uhum. né? Lá em São Paulo, fazia uma excelente campanha na época. Foi até desse paulista que ele vai para o Atlético que Paranaense. ele vai né? para o Atlético Paranaense. E lá ele arriscava demais, né? Arriscava demais, talvez por ser um trabalho dele numa equipe, né, de menor expressão. Ele tinha muita autonomia, os atletas confiavam muito e tal. Arriscava muito e eu joguei nessa situação. Vamos tentar roubar a bola, né? Se não conseguir, baixa ali e tal. Mas perdi para ele de 1-0, uma bola parada. Não foi nem uma jogada por baixo ali de passe. Enfim, hoje ele está numa equipe de top altíssimo. Tem atletas que conseguem fazer isso bem. Mas ele é muito inteligente. Então ele consegue agora, quando pressionado, atrair o adversário. Porque às vezes o adversário vai nessa intuição de vamos pressionar bloco alto para recuperar a bola mais próximo do gol e já fazer o gol. Ele já conseguiu trabalhar a equipe dele para atrair e já fazer uma bola longa. Ele tendo dois excelentes tem jogadores. Áreas que Tem Áreas, tem Ganso para segurar. Tem o Keno também, de repente. Tem Keno, tem o homem gol dele que o Fluminense, né, conseguiu essa... A bola bate na sombra dele tentando. Justamente. Tinha o Fred, agora entrou. Exatamente. Falta de homem gols pra ele não tem. Não tem. Mas assim, você tocou no ponto que eu concordo contigo. Os trabalhos são bem parecidos. Hoje a gente não tem tantas diferenças. Você pega o trabalho da Portuguesa em relação à qualidade que você faz, na intensidade que você faz aqui no Rio com a Portuguesa de São Paulo. Colocando assim hipoteticamente, colocando um exemplo assim. Mas acho que o grande diferencial hoje de uma equipe grande para uma equipe pequena, você pode começar o jogo igual, é no segundo tempo. Porque é na hora que pesa o plantel. É ali que vocês sentem a dificuldade, principalmente nos estaduais, onde você tem essa disparidade financeira, porque de repente na Série D, as suas trocas de repente não vão ser iguais, né? Você não tem tanta disparidade. Mas nos estaduais você vê realmente o segundo tempo, quando você leva um jogo contra um grande pro segundo tempo, e você tá empatado, aí você começa a trocar um jogador aqui, você vê lá, caraca, igual pega um Flamengo, o cara tá colocando Cebolinha, tá colocando não sei quem, tá colocando não sei quem, e eu não tenho esses jogadores aqui. É ali que mora a grande diferença? Sim, nessa competição eu tive Fluminense, né, no Maracanã, onde nós estávamos empatando no primeiro tempo, terminamos fazendo um jogo muito bom. No segundo tempo foi 2-0, salvo engano, 3-0. Acho que foi 2-0. E ontem também a gente, depois das mexidas do Castro, os atletas que entraram deu um volume muito grande, né? O Botafogo com força, com intensidade, com movimentação, né? E as nossas trocas, uma infelizmente no primeiro tempo foi por lesão do atacante, do Emerson Carioca, mas as outras foram em cima daquilo que a gente precisava mexer para tentar dar um volume maior, ofensivo, uma velocidade maior, porque nós sofremos o segundo gol e precisávamos virar a partida. Só que com as trocas do Botafogo, né, foram muito diferentes, né? O nível assim, de força, de intensidade, de lastro de parte técnica também, né? Então você vê muita diferença. O que foi feito com o Barbieri em relação ao Red Bull, né? O Barbieri surge no Flamengo, né? Ali chegando no lugar, não me lembro de quem agora, né? Que ele assume. E depois ele fica no trabalho no Red Bull. Mesmo às vezes não tendo bons resultados, segurando, né? O Red Bull hoje é um time que a gente pode colocar um time médio no futebol brasileiro com investimento de grande. Se acontecesse algo semelhante com técnicos como você, que são emergentes no futebol brasileiro, chegassem um cara, se a gente pegasse para trabalhar no Vasco da Gama. Surian, aqui, ó, você vai trabalhar no Vasco, fique tranquilo, você vai ter tempo de desempenhar seu trabalho. Isso daria mais chances para os técnicos da nova geração de ter essa retaguarda, que hoje eu vejo muito isso. Às vezes você dá o espaço para o técnico, ele perde 2, 3, 4 partidas, a torcida já vem em cima, por você não ter tanta bagagem, e o dirigente acaba trocando e colocando um técnico já com mais bagagem. Você acha que essa retaguarda seria importante demais para vocês, da nova geração? Muito importante. Acho que o essencial, primordial é sequência.
né? Porque o futebol, você sai da competição, já entra na outra, atletas diferentes, nível de competição diferente, né? E o que te dá consistência é uma base sólida, né? Os jogadores acreditarem no seu planejamento, no seu método de trabalho, na sua filosofia, né? Antes aqui de entrar ao ar, nós estávamos conversando, né? E eu pautei isso, né? Para o André também, que estava aqui participando, que você não ganha o jogo, não é no dia do jogo, não é no sábado, não é no domingo, é durante a semana. Os jogadores entender a sua metodologia, a sua filosofia, aonde é o espaço do adversário que é mais frágil, onde você tem que agredir mais, aonde você vai sofrer mais, mas a partir dali você vai conseguir usar daquele momento a seu favor, né? Então, durante a semana, né, esses trabalhos têm que ser feitos com os atletas para que eles venham desempenhar um bom futebol nos jogos. E essa parte da diretoria, né, da metodologia, né, do brasileiro em si, né? Hoje os clubes mudam muito, né, devido à pressão externa, né? Não sei se o Barbieri no Vasco teria aquela sequência como ele teve no... Será que ter um Abel já ajudaria? O Abel ser aquela retaguarda, essa retaguarda mais experiente, que igual agora, o Vasco é eliminado na Copa do Brasil, quem aparece no dia seguinte para dar uma coletiva de 1 hora é o Abel. Meio que para blindar. Sim, facilita bastante. É um para-raio, né? Sim. É um para-raio onde o torcedor sabe do perfil do Abel, sabe da competência, sabe da história dele, né? Tá no dia a dia também, porque às vezes o torcedor não participa muito do dia a dia, porque muitas das vezes também os treinos são fechados, né? E no jogo ali, né, como eu gosto de falar também, não é o videogame, o treinador não consegue movimentar o atleta, né, numa finalização, num domínio, num passe, e às vezes ele vai dominar mal. É o ser humano, ele não é um robô, né? E tendo, né, essa retaguarda forte, eu acho que facilita, né? A gente vê na Europa tinha-se muito isso, de treinadores com um tempo maior de trabalho. Hoje a gente já está preocupando também, porque já está mudando, a gente vê técnico do Bayern. Do Bayern. Caiu agora e fazendo, ao meu ver, uma boa competição. Diz que é por problemas extracampo, mas é ruim, né? Eu acho que essa falta de tempo, de manter, né, um planejamento, acho que é ruim para o futebol em tudo, né? Acho que na vida, sim, acho que todo profissional, se ele tem que ter um planejamento. Se algo vira meio que constante na nossa vida, meio que mecânico, né? Acho que as coisas funcionam bem mais igual na função de vocês. Se os jogadores, eles te olham e você, com uma piscada, eles já sabem o que você quer que eles façam dentro de campo, isso é muito mais fácil, né? Facilita bastante. E demora, tá? Demora pra gente... Tempo, Surian, mais ou menos, pra você conseguir colocar aquilo com... Eu chego aqui e te contrato, Surian, vou te contratar, mas olha só, você não vai poder contratar nenhum jogador. Eu tenho esse plantel aqui de 23 peças, jogadores de qualidade, e eu quero que você implemente teu estilo de jogo. Quanto tempo que você me entrega isso? Assim, organização tática você consegue organizar rápido. A organização tática é o mais fácil. Uma semana você consegue organizar. Só que no jogo, ele é cíclico. O jogo, né, muda muito. Igual você pega, um sábado você pega um time do Diniz, no outro sábado você pega, né, do Abel Ferreira. Então são excelentes equipes com métodos diferentes de trabalho que você vai enfrentar. Então, assim, eu digo que um mês você consegue deixar a sua equipe bem fisicamente, bem tecnicamente. O psicologicamente hoje já está num nível quase idêntico ao físico e ao tático, técnico, porque se um atleta, se você pegar um atleta hoje, se ele tiver com sua parte física boa, parte técnica boa, entendendo taticamente o que nós pedimos, treinadores, só que se a cabeça dele estiver ruim, se ele tiver com problema em casa, com a esposa, familiar, enfim, saúde do pai, você perdeu o atleta. Então, esse acompanhamento, né, desse profissional e a percepção nossa também tem que ser diária.
em cima disso, porque se você perder essa visão também da parte psicológica, você perde um atleta que poderia te ajudar. Então, tudo é um contexto onde gira em prol dessa situação do treinador aí. Você já trabalhou com milhares... Chegou a milhares de atletas ou centenas? Não, Centenas. milhares. Centenas de Sou atletas. novinho aí, tô careca, mas sou novinho. Mas você tá com quantos anos? 41. Eu faço 41 no final do mês que vem. Então... Parece que tem mais, hein? Fora o gato, né? Fora o gato. Tive que alterar a idade pra poder jogar, né? Mas assim, você conviveu com muitos atletas, centenas de atletas. Já teve algum caso de um jogador que você entrou na parte psicológica, que o cara não tava rendendo nada, um cara era um baita de um jogador e você tava vendo que o cara tava sofrendo diariamente ali nos trabalhos, não conseguia render, e você pensando que fosse alguma coisa do cara tá quebrando na balada, fazendo alguma coisa, e na realidade o cara tava passando por um problema familiar grave? Já aconteceu algo assim contigo? Não, familiar grave não, mas eu tive em 2013, foi meu primeiro acesso com o Tupi de Juiz de Fora. Eu tive um problema com o clube em si, que já pagava pouco, estava atrasado o salário em 3 meses. A competição são 4 meses, eles pagaram só o primeiro mês. Só para enrolar. Só para enrolar. E todos os atletas praticamente, cabisbaixo, já ganhavam pouco, estavam sem receber. E muitos ali casados, com filhos. E chegou num momento que naquela época eram 2 mata-matas, a gente tinha passado a primeira fase. E os atletas ali, teve um treino que eu entrei na porta do campo e vi um grupinho aqui, outro ali, alguns cabisbaixos, outros brincando de bola, mas eram os mais novos. Eu falei, não, tem que conversar. E chamei-os, né? O que está acontecendo? Estou vendo alguns tristes, outros longe, um do outro. Aí um expôs, não, professor, não dá para ficar sem salário mais, né? Tô passando dificuldade já em casa. Aí o outro já falou que não tinha dinheiro para ir treinar. Aí o outro, eu já estou vindo de bicicleta porque eu não consigo colocar combustível no carro. Só que assim, eu também não tinha... Também estava duro. Também estava duro, não tinha como ajudar. Já estava casado, né? Já casado também. A esposa daquela cobra, vai trabalhar, não tem dinheiro. Ainda bem que ela trabalhava, sempre trabalhou e ela estava ajudando em casa. E aí, a gente tem que ser rápido também, né? E Deus sempre, a gente tem que estar andando com Deus para ter sabedoria. Naquele momento me deu um estalo e eu falei, gente, eu também estou na mesma situação, comissão técnica, não tenho para onde ir, né? Não tem outro clube para ir agora, já está acabando o ano. Se algum de vocês tiver um outro clube para ir, a gente, né, a gente libera, né, até para ajudá-los, mas eu acredito que se a gente permanecer aqui, conseguir subir a equipe, vai mudar a nossa vida. Então a gente tem que fazer de um momento ruim que ele vire e seja um momento bom para a gente tem que transformar isso. E eles compraram a ideia. Falaram, não, professor, então já estamos aqui mesmo. Faltavam 4 jogos. Para se molhar, né? 4 jogos, falta aí um mês. Vamos... E tava, pra você ter uma ideia, tinha cortado a luz do CT, lá do centro, do estádio, né? Eles estavam... lá? Não, lá de Santa Terezinha. Ah, tá. Do estádio do clube mesmo. E aí tinha um diretor que ele fazia parte da escola de samba, você tem ideia, ele pegou o gerador de energia, ligou um cabo lá no chuveiro para eles tomarem banho, a gente jantava através dessa luz do gerador também. Mas eu vi que aquilo ali os fortaleceu pra caramba, eles se uniram, falaram, não, vamos subir, agora vamos subir pra gente recuperar esse tempo perdido, e de repente apareceu uma situação boa e a gente subiu. A gente subiu, conseguimos subir, e por incrível que pareça, aquilo que a gente pregou ali para eles aconteceu. Muitos dali conseguiram contratos melhores. Tem algum jogador mais conhecido ali? E até hoje, não, daquela época que chegou num nível de Série A, não. Muitos dali foram para a Série C, para tá bom. a Série B, alguns tá também.
Tem esse, o Maguinho Ah, tá, legal, tá no no Goiás, tá na Goiás. Série A. Tem o Wesley Ladeira, Wesley Matos, Sim. jogou no América Mineiro, na Série B, né? Jogou no Goiás também. Conseguiram uma Conseguiram projeção. Isso. O Douglas Borges. Ah, O pô. Douglas Goleiro do Borges. Botafogo. Isso. O Douglas foi dessa época, desse acesso. Né? Eu peguei ele emprestado do Cruzeiro, ele não sofreu porque ele recebia do Cruzeiro. Ele que emprestava dinheiro, ele tava ali Ele sendo... vinha emprestar para alguém lá. E aí esses atletas conseguiram. Né? O Douglas fala muito disso também, que dali ele... É porque é um aprendizado. Sim. Difícil, mas faz parte. Essa é a bagagem que vocês que estão nesse começo, Surian, que quando chegarem numa equipe grande, enxergarem algum problema mínimo, assim, pô, isso aqui pra mim é fichinha. É isso assim que você quer daqui a pouco olhar pra tua carreira e falar assim, caraca, isso aqui aconteceu agora, pra mim não é nada do que eu vivi lá atrás, que eu tive problemas lá atrás. É isso que vocês buscam na carreira, assim, poderem ter essa percepção de, pô, mordi ali o osso, agora eu tô comendo aqui o filé mignon. É o que a gente espera, né? Acho que todo profissional, ele... Assim como você, né? Eu já conheço a sua história também desde lá de Volta Redonda. Né? A gente começa com muitas dificuldades, Sim. sempre esperando chegar num nível maior e poder contar, né? Porque às vezes você pega muitos atletas mimados, onde tem tudo, não passaram essas dificuldades, e aí você chama ele e fala, ó, eu passei lá isso, outros atletas lá comigo passaram isso, então aproveita a oportunidade, você não está passando isso. E como que é conviver com atleta mimado, Surian? É difícil, é complicado. Isso hoje acontece muito assim, né? Por exemplo, quando você vai buscar os atletas, não só olha a parte técnica, você olha a parte técnica e também a parte do convívio com os jogadores. Uhum. Você também faz esse tipo de trabalho numa equipe de menor investimento? Porque nas grandes a gente sabe que acontece isso. De ligar para olha, como que é esse atleta aí no dia a dia, como que é esse outro atleta? Tem que fazer a primeira pergunta que todo treinador faz é o extracampo, o dia a dia. Porque se ele não for um cara de relação boa com os companheiros, o companheiro dele não vai correr para ele. É o que a gente fala também do jogador correr para nós treinadores. Então, você pegar um cara mala, um atleta ruim de convívio, ele dentro de campo, até uma posição, eu tocar para ele fazer o gol, vai estar até mais fácil eu chutar, eu não vou tocar para esse cara, não. Você já viu isso acontecendo? Não, assim, dentro das minhas equipes, não, mas já vi em outras equipes, né, acontecendo. Um atleta numa situação muito boa, né, de fazer um gol, numa situação melhor, e o outro não passar, e depois a gente perguntar por que não, o que aconteceu, tá, através de amigos, aí a gente descobre. Né, e assim a gente vai formatando até a nossa percepção como treinador. Você ia ser mineiro, né? Sou de Juiz de Fora. Começou a carreira na base do América Mineiro, ali. Eu saí de Juiz de Fora com 15 anos, iniciei no Tupi de Juiz de Fora, e com 15 anos fui para o América Mineiro, através do vice-presidente na época, Zé Flávio Lana Drummond, que até doou o CT lá em homenagem à família dele. E por lá fiquei 7 anos, me profissionalizei, tentei vingar como jogador mundo afora. Mas você era um bom zagueiro? Era bom zagueiro, mas acho que a minha altura me atrapalhou um pouco. Aí é o preconceito que tem goleiro baixinho também. E tem. Assim, tem. Os zagueiros e o goleiro, a gente olha muito, assim... Você mete quanto? 1,83. Tem muito zagueiro bom. Mas tem que ser, como é que chamava aquele... Tem que ser o Thiago Silva. O Thiago Silva, o que jogou no Flamengo, o uruguaio, Paraguai, Gamarra. O Gamarra. Tem que ser muito diferente. Você pensou dar um passo à frente, não, pra virar volante? Então, eu acho que eu perdi uma oportunidade quando eu era do juvenil. Quando eu cheguei no América, no juvenil, o lateral direito do juvenil machucou. Eu era capitão, sempre fui capitão na base. Uhum. E o lateral direito do juvenil machucou, não tinha outro. Eu falei, treinador, pode me colocar que eu resolvo. Eu tinha técnica para jogar. E fui muito bem. O treinador do Sub-20 dos juniores me viu jogando, me subiu como lateral para disputar a Taça BH como lateral. Aí, terminada a Taça BH, me perguntaram, você quer voltar para a zaga ou você quer permanecer na lateral? E eu
eu escolhi voltar para a zaga. Eu já estava, minha época, a base toda jogando de zagueiro. Eu acho que talvez tenha sido o erro que eu cometi na minha formação. E hoje eu até tenho cautela em cima disso, para chamar alguns atletas para falar, ó, você é meia, mas se você jogar de lateral ou de segundo volante, no terceiro homem, você vai vingar, você vai chegar num nível... Eu não tive isso na minha base. Se eu tivesse alguém para me direcionar, faz aqui, porque como zagueiro, talvez você não chegue num nível de primeira divisão. Merece, de primeira divisão. Mas como lateral, você tem 1,83 m, é uma altura... Bem posicionado. Posiciona bem, você tem um passe bom, cruzamento bom. Acho que é melhor você ficar aqui. E eu não tive isso. Eu voltei para a zaga e a competição na zaga é acirrada. Os atletas mais altos e tal. E eu não consegui chegar num nível maior. Até tentei, né? Tive fora do país, tive na Itália, tive na Espanha, tive em Portugal, mas não consegui vingar, né, como jogador de um nível melhor. Você teve a mudança muito jovem para ser técnico, mas na sua cabeça dá uma frustração, porque você começa jovem ali, né, adolescente, chega numa equipe que é a terceira força de Minas, na sua cabeça, desde a sua infância ali, adolescência, pô, vou virar atleta de futebol profissional. E quando você não consegue ser um atleta que você sempre se planejou a ser, dá aquela frustrada ou não? Ou você assim... Não, eu sou bem tranquilo quanto a isso. Né? Tem até uma história bacana, eu vou contar, o Fred do Fluminense. Sim. Ele teve nessa época do América e eu que ajudei. Sim. Quando ele fez o Fred é o que é graças a você, né? Ele te dá o percentual do salário, tem que ter dado o percentual a vida toda, eu acho que sim. A gente cobra ele. Mas... Alô, Fred. A hora é agora. E daí, na época, eu era capitão do Júnior. Aí voltei pra zaga, mas continuei jogando, capitão tal, na base. E o Fred foi fazer teste, mandaram ele embora. Eu fui no Zé Flávio, que era vice-presidente ainda, Lana Drummond. Pedi a contratação do Fred, ele atendeu e contratou, e o Fred virou... E na época eu lembro que eu comentei com ele, com uns amigos, falei, vou ajudar. A gente tinha voltado de um Mundial na Holanda, eu estava com proposta para ir embora, de compra. Caramba. E deu errado também. E assim, eu ajudei o Fred pensando que já eu ia estourar. E o Fred estourou rápido. Né? Passou, mas em termos de decepção, não. Acho que a única, não é decepção, talvez erro que eu cometi teria sido esse, de não permanecer numa posição que talvez... Pudesse ter colocado uma carreira mais vitoriosa. Melhor, numa situação melhor, porque no América sempre teve uma base boa, né? Ali o Cruzeiro sempre pegava, né, jogadores do América, né? E acho que um lateral, né? O Maicon é da minha época, né? Do Cruzeiro, e são laterais com um perfil físico, mais forte. De repente você poderia ter ido pro Cruzeiro, então, mas de repente você vai treinar o Cruzeiro no futuro, de repente acontece algo. Essa história do Fred é muito boa. Você chegou a marcá-lo nesse treinamento, nesse teste que ele fez, ou você só observou? Não, cheguei a marcar. Um amigo em comum, né, o Bruno Bastos, que é da Teoflotone, cidade do Fred, conseguiu esse teste pro Fred e o Bruno comentou comigo, tô trazendo um amigo fazer um teste. Né? Ele estava no América de Rio Preto, né? O pai dele, a mãe dele faleceu, aí contou a história, que ele não tinha mãe e tal, o pai dele morava em outro estado, e ele estava meio que sozinho e precisava de uma ajuda. E lá no treino, eu jogava de zagueiro pelo lado esquerdo, back central, lá na época. Quarto zagueiro ou back central? Não, quarto zagueiro. Quarto zagueiro. Back central é o da direita. Isso, quarto zagueiro. E ele era o lateral esquerdo, então era o lado nosso. E a gente falou com ele, joga pelo nosso lado ali pra gente ajudar. Que a gente vai dar umas paçocadas aqui. Aí gingava pra direita, a gente caía pra esquerda. Aí a gente colocou ele pra bater falta. Não, bate falta que bate em cima da gente, que a gente empurra a barreira. E foi tentando ajudar pra ele continuar. Só que ele não era esse Fred aí. Né? Era um Fredinho. Franzininho. Né, franzininho e base de clubes como a América, como Cruzeiro, até clubes grandes, formadores, passa jogador todo dia. E a gente conseguiu segurar ali uma semana, só que no final da semana a gente preocupado e tal. Aí eu vi na lista lá que o nome dele tá cortado. Putz. Aí a gente correu, vamos tentar de outro jeito. Né, aí peguei meu carrinho, né, mais 2 amigos,
o Osmar, que é um amigo que a gente tinha lá, que tinha força também com o Zé Flávio, e o Emerson, que era um meia que estava sendo até vendido já para o Cruzeiro. Aí vão lá para a gente ajudar o Fred. Aí o Zé Flávio, na hora, pegou o telefone, não, contrata esse tal de Fred aí, que os meninos estão falando que é bom. Deu um problemão lá na época, mas depois eles viram que eu já tinha olho de treinador. Agora eles veem. Mas, é assim, deve acontecer muito isso, né, ô Surian? De jogadores que, de repente, estão numa semana ruim, na base, o cara não tem oportunidade, de repente até larga a carreira, né? Você deve ter visto vários exemplos como este, né? Muitos. O próprio Fred, mesmo, depois da contratação, depois dele ter assinado o contrato, ele era o segundo ou terceiro Sim. atacante na época. Aí a Taça São Paulo, que ele fez aquele gol mais De 3 rápido, segundos, eu já né? tinha subido, eu já estava no profissional, ele não ia para a Taça, o reserva machucou, aí levaram ele de última hora. No primeiro jogo ele entrou e foi expulso, aí o América estava mal na competição, a São Paulo são 3 jogos na primeira fase. Então a América já estava eliminada e o último jogo foi aquele jogo. Aí o titular foi o Bruno Mineiro, que jogou até no Sport e tal, na América. Que era o cara na época. Que era o cara na época. Antes do jogo, ele passou mal novamente. E aí, vamos colocar o Fred. Pois o Fred, aí ele fez aquele gol mais rápido. Aí virou... Aí fez o gol, televisão, fantástico e tal. E eu, no profissional, eu lembro que o treinador na época, não sei se era o Jair Pereira, não lembro agora bem, que falou assim, poxa, vou ter que colocar esse menino para treinar, porque a imprensa tá falando demais, tal, e se eu não colocar, vai ficar ruim para mim. Ele falou com a gente, com o grupo, né? Porque todo mundo lá conheceu o Fred. Ele era gente boa? Gente boa, boníssima, igual hoje. Brincalhão, sempre amigo. E aí, na época, ele colocou o Fred para treinar, aí entrou no finalzinho do coletivo, do primeiro cruzamento, gol do Fred. A imprensa, o homem é bom mesmo, tal. Aí a gente foi fazer um jogo no Independência, gol do Fred de novo. Aí acabou, aí o Fred ficou lá. O Fred é largo, né? É largo. Se você pegar a carreira dele, toda a estreia, todo primeiro jogo dele, ele faz o gol dele na Copa de 2006. Sim. Ele entra 1 minuto, a bola bate na trave. E sobra pra ele. Ele tropeça na Aí no primeiro jogo dessa competição do Mineiro, acho que não sei se você vai lembrar, ele faz um gol lá contra o Vila Nova, em Nova Lima, e quando ele vai comemorar, ele pega o boné do guarda, põe na cabeça, só que na hora que ele vai sair, ao invés de ele pegar e devolver pro guarda, ele joga no chão. Acabou o jogo, polícia atrás dele, eles queriam prender ele. Aí ficou a semana inteira, não, que absurdo, não sei o que fizeram, ele voltar lá, pegar o boné no chão, só que foi mais uma semana de mídia. E assim, o Fred na mídia sempre. Tal. Aí foi vice-artilheiro do Mineiro, o Cruzeiro comprou. Só sei que nesse período de 1 ano e meio que eu ajudei na contratação dele, ele saiu de R$400 para ganhar 200 mil no Cruzeiro. E se a gente dá um 15% lá dos direitos. A amizade dele já tá bom. Agora aquela pergunta de quem conhece o Fred. Quando ele tava no Cruzeiro, ele falou que era cruzeirense. Ele chegou no Atlético falou que era atleticano. Qual que é o time do coração do Fred? Rapaz, eu acho que é Fluminense. Eu também acho. Rapaz, eu acho que é Fluminense. Não sei mesmo. Eu acho que era Fluminense sempre, do jeito que ele... Tem um meme na internet, você já viu? Já vi. Mas acho que o jogador é isso, né? Depois que a gente trabalha com futebol, acho que acaba esse negócio de qual time sai. Acho que depois que ele... igual ele tá parando agora, mas continua diretor, né? Acho que depois que para que... Mas enquanto a gente tá na profissão, né, acaba esse negócio de... O Surian, quando era criança, torcia pra quem? Eu era flamenguista, mas não era assim, fanático, não. Né? Nunca fui fanático com torcer, porque sempre tive dentro do futebol, né? Das escolinhas ali, né? E tudo. Mas lá em casa, vários botafoguenses, meu pai é Botafogo, meu irmão... Tem irmão, encontrei. Tirou uma foto comigo, inclusive. Isso. E o ano, em 2021, quando eu estava no Sampaio bem, na Série B, né? A gente dentro do G4 ali, o Botafogo ainda indeciso na Série B também, começou a ter rumores do meu nome aqui.
no Botafogo, ele sempre me lembra, tomara que dá certo, tal, eu vim pro meu time. Chegou a conversar com o Botafogo ali? Chegou a ter Não. Não. Conversei com ninguém no Botafogo, a gente só acompanhava mesmo pelas redes e tal, né, mas sempre torcendo. Quem sabe, né, a gente sempre torcia, a gente sempre torce para um momento de pegar uma grande equipe. Ali no Sampaio, foi a frustração para você em relação a tudo que aconteceu da tua saída depois de um grande campeonato, da maneira que você estava dirigindo a equipe, que poderia chegar na Série A do Campeonato Brasileiro? Ficou aquele sentimento de, poxa, frustração de não terem confiado no seu trabalho até o final do campeonato? Um pouco porque durante a competição, né, a gente fez uma competição muito boa, 7 rodadas dentro do G4 ali, e surgiu muitas propostas, eu tive muitas propostas, né? De quem, por exemplo, você pode falar? O CSA, né, o próprio Vitória na época sondou através de amigos, né, outras equipes dentro da competição, mas eu fui firme, né, porque assim como a gente sempre pauta, eu sempre falo, achei errado do clube, como a gente colocou aqui agora, de manter um tempo, né, de dar um tempo pra gente. Se eu prego para dar um tempo, eu também estava achando errado de sair naquele momento. De romper um contrato. E o presidente lá, um cara sensacional, né, Sérgio Frota, né, pessoa do mais alto nível que eu conheci do futebol, sempre aberto, sempre amigo. E eu fui muito claro com ele, recebi a proposta de X, estou recebendo aqui menos 4X, né, mas a gente está bem na competição, eu não queria deixar. E eu não tinha contrato na época, nem ele sabia, né, que eu não tinha contrato. Aí ele falou, não tem contrato? Eu falei, não tenho. Aí ele fez um contrato, né, me ajudou também. Falei, não, preocupa não. Eu falei, não, mas independente de dinheiro ou não, eu quero cumprir. Eu quero cumprir porque eu sonho com uma situação boa e a gente estava bem na competição. Sim, eu achava que vocês fossem subir. Mas aí quando virou o turno, cai muito naquilo que a gente pautou aqui também de grupo, né? A gente perdeu, como estava bem, teve a janela, a gente perdeu alguns atletas. E aí o meu principal jogador, que é o principal jogador do Sampaio, que é o Pimentinha, alguns jogos ele não podia jogar, que ele estava tendo um incômodo na posterior da coxa. E aí eu comecei a perder força. Eu não tinha força de reposição e as outras equipes se reforçaram. Né? A chegada do Anderson no Botafogo, né? Ajustou muito o Botafogo. Né? O Curitiba já estava bem encaixado, Goiás. Né? E assim, e a gente foi perdendo força, né? Mas eu não esperava eu esperava aqueles... A gente sempre espera terminar uma temporada bem, né? Mesmo que descer, eu sabia que não ia descer, né? A gente tinha feito já 33 pontos só no primeiro turno, né? Que são ponto aberto. Sim, né? já quase faltando 12 para vocês se garantirem na primeira divisão. Sim. Na segunda divisão, aliás. E aí fica assim um gostinho ruim, mas é do futebol. O Pimentinha é o maior craque injustiçado da história do futebol brasileiro? Porque o Pimentinha sabe a história dele no Botafogo, né? Sim. Que ele vem pro Botafogo e pede pra ir embora em 2015, né? Então, eu acho muito por causa dele também. Sério? Porque ele não tinha paciência de ficar fora, longe da família. E tem problema, esse problema é grave, esse problema que ele tem no clube? É algo bem Não, acho simples. Que é dele mesmo. Acho que assim, como eu te falei do Sérgio Frota, é o presidente do Sampaio, acho que ele cria muito vínculo com as pessoas. Então lá ele tem muita liberdade. Ele é o dono do time. É o dono do time. Então ele... quando ele tá cansado, muito cansado, deixa eu segurar. Então não tem aquele embate. Se ele tá falando é porque ele tá cansado mesmo. Né? Então ele é aberto. E nos outros clubes talvez ele não tinha isso. Ele chega num grande clube, tô cansado. Aí tem o fisiologista. Pô, mas ontem já não treinou. Tá com a Miguel. A torcida vai começar a pressionar. A torcida começa a pressionar. Então acho que vai muito... Mas é craque. Você pensou já em trazer ele, por exemplo, para um time que você estava trabalhando? Eu tentei trazer para Portuguesa. Ele não quis vir? Não vem, não sai de lá não. Acho que o Vitória tentou contrato, porque o Léo Condé, que foi treinador dele lá no Sampaio também, tentou levar para o Vitória. Outras equipes tentam trazer ele para o Paulistão, mas ele... Tá lá, tá satisfeito? Tá lá. É o dono do Sampaio.
Qual jogador assim que você trabalhou em uma equipe pequena que você achava que fosse virar um baita de um jogador e por circunstâncias acabou não acontecendo? Rapaz, não tem um nome assim em mente, não. Esses que viraram que eu te falei aí, eles sempre igual o Vina que está no Grêmio agora, quando eu levei com 19 para 20 anos, emprestado do Curitiba lá pro Tupi, o primeiro treino eu já vi que é um cara diferente. Não, Ainda era Vinícius, né? Era Vinícius, era Vinícius. Esse cara vai chegar num nível aí bom mesmo. O Chay, quando eu cheguei aqui na Portuguesa, eu conheci o Chay do futsal ali, mas muito diferente. E eu chamei, eu falei, Chay, se você pegar um pouquinho de massa muscular, você joga num nível melhor, cara. Joga mesmo, professor? Joga. Só que você tem que acreditar, transformar esse potencial seu em força também, porque futebol é muito da força. Não, beleza. Aí acreditou e veio pro Botafogo, ajudou o Botafogo Sim. na época. Né? Foi o craque do seu time naquele campeonato estadual? Foi. Foram mais esses mesmo. Assim. O Vina, ele é tido hoje, né, como um jogador que tem a personalidade forte e tal. Ali desde com 19 anos ele tinha essa personalidade ou era mais tranquilo? Era mais tranquilo. Nunca tive problema com ele, não. Era mais tranquilo. Não sei se você mais jovem também, né? Depois que ele começou a chegar num nível melhor e ter mais condição, talvez ele... E responsabilidade. Sim. Também. O cara, quando chega num clube grande e tem que ter mais responsabilidade, ele começa também a cobrar um pouquinho mais. É normal. Mas ele é um cara bacana. Encontrei com ele no aeroporto, foi o ano passado, ano retrasado. Encontrei com ele no aeroporto. Ele estava no Ceará ainda. É a mesma pessoa. Cara, isso que é bacana. Bacana. Não ter mudado. 2016 para você foi o ano assim mais especial da sua carreira, pegando tanto a Taça Rio e depois o título invicto da Série D? Foi divisor de águas na minha carreira, como treinador, né? Eu já tinha acesso, né? Sim. Em 2011 eu fui campeão como auxiliar no Tupi também do próprio brasileiro. Era o Drubski, né? Que era seu... Era o Drubski, auxiliar do Drubski. Aí em 2012 no Tupi como auxiliar a gente foi campeão do interior, né? Em 2013 acesso também no Tupi, minha primeira já como treinador. Enfim, só que eu precisava sair do meu nicho de mineiro, de campeonato mineiro. E quando veio o convite do Volta Redonda, o Volta Redonda também estava numa fase, ele vivia aquela situação de 2005, um vice-campeonato, né? Não tinha dado um passo, né? Não saiu daquilo. Né? Tinha título de Taça Rio, mas assim, não precisava de uma situação diferente. E eu encarei ali como oportunidade da minha vida. Né? Eu me lembro que na época, como não era muito conhecido, né, o Flávio Horta junto com o Zada não me deram muita liberdade para contratação. Eu falei, não, então não tem problema, mas me dá só 2 nomes. Aí eu contratei, levei o Marcelo, que era o meia, segundo volante. Até voltou, que até voltou agora. Isso. E o Maílson, que era um zagueiro que tinha trabalhado comigo lá no Tupi, muita força, muito vigor, e principalmente pela personalidade, pela postura dele diante do grupo, era muito importante para mim o tê-lo ali, né, para comandar ali e tal. E deu certo, né? A gente conseguiu ali o título da Taça Rio, vencemos o Flamengo durante... Venceram, só não venceram o Botafogo, né? O estreia foi até o Fred jogou. Sim. Contra o Fluminense, vencemos 3-1. Trabalhei nesse jogo. Isso. Não tivemos derrota para times grandes, eu acho, naquela época. O Botafogo foi empate no Newton Santos, se eu não me engano. Empatamos perdemos um jogo pro Vasco. Né? Acho que já foi no turno final. Porque o Vasco, eu lembro que teve no começo que vocês ganharam do Fluminense 3-1, ganharam do Flamengo, e com o Vasco vocês empataram em São Januário, isso eu lembro. Aí foi no Carioca, mas depois, quando na fase final, a gente perdeu lá em São Januário. E aí a gente vai, quando você faz uma campanha boa, você perde vários atletas. Nós perdemos vários atletas ali, né, do estadual.
né? O Cris, o lateral esquerdo, acho que está tendo Fluminense agora. Não, Acho que foi o Cristiano, emprestado. foi emprestado já, né? O Cristiano, o próprio Maílson foi para a Índia, né? Enfim, vários atletas saíram dali. O Thiago Amaral foi para o Cuiabá. E você tem que remontar a equipe. E aí vamos remontar, vamos buscar, mas sem verba. Né? Sem verba e pega um jogador daqui, times menores, tal do Rio, do próprio um Bom Sucesso. Eu peguei 2 bons jogadores, foi o Marco Júnior e o João Clériston. Né? O João Clériston, acho que esse João Clériston é um daqui entra naquilo que a gente estava falando anteriormente. Eu achava que o João Clériston fosse dar jogador de time grande. Uhum. Eu achava. Pode ser. Eu sim. achava. Pode ser. Pelo que ele era como volante, assim. Fez uma competição muito boa. Eu achei que, assim, cara, João Clériston vai sair daqui do Voltaço em 16, vai pegar algum time grande em 17, porque ele tem potencial pra isso e acabou não virando. Verdade. E aí a gente conseguiu criar um lastro ali dentro da Série D, que eu já tinha, né, experiências com o próprio Tupi várias vezes na Série D, com acesso de título, porque a Série D ela muda muito, né, é uma competição nacional. Então, aí eu falei com os aí eles já me deram um pouquinho mais de brecha. Aí, Zada, a gente precisa trazer mais jogadores de outras praças. É uma competição que a gente vai pegar time do Sul. Aí consegui trazer um lateral no meio de Minas, um atacante do Sul, que foi o David Batista. Sim, meteu gol pra caceta. Meteu vários gols. Aí veio os 2 meninos lá do Bom Sucesso. Aí perdemos o Mota também. O Mota perdemos depois. Depois da final. Perde da final. A gente é campeão, ele vai pro CSA depois. Aí vocês trazem o Douglas, hein, que joga... É o Douglas que joga? Não, a gente trouxe o Andrei. Ah, é o Andrei. Não, foi o Andrei, foi depois, foi no ano seguinte. Na série. Foi o Andrei? Foi o Andrei. Não, o Mota tava na de 2016. 16, isso, exatamente. 17 foi o Andrei. Que pegou pra caceta também. Pegou pra caramba também. E aí foi assim, foi o divisor de água. Pra mim, por Volta Redonda, né? Você pegar, né, um Voltaço aí no ranking antes da minha chegada e após a minha saída, né, em termos de mídia, de ranking, né? Na CBF. E até hoje tá na Série C, né? E até hoje tá na Série C, foi também em cima disso aí. Então, nós nos ajudamos, né? E o Dija Baiano? Gente boa. Maluco, gente né? Boa. Não, até o pessoal acha que é maluco, mas não. É tranquilo, cara, não bebe, muita gente acha que bebe. Não bebe. Essa é a fama que ele tem, assim. Não bebe. Caraca. Não bebe, é porque assim, aí as pessoas, por essa hiperatividade dele ser excessiva, acham que ele é meio maluco, mas não. Ele é do bem, cara. É assim, do bem. E foi muito importante pra você ali, né? Muito importante. Talvez não soube aproveitar, é um dos que a gente conversa bastante, não soube aproveitar o potencial que ele tem de transformar isso aí em algo a mais, porque ele era um jogador forte, né, cara? Ele tinha umas características interessantes. Pois é. De ponta, de segundo atacante. Justamente. Um cara onde muitos clubes grandes procuram. Sim. E ele não era, ele tinha o quê? 26, 27 anos ali? Tinha 26. Então, na idade boa, uma idade boa. O Andrei, quando você leva pro Voltaço, a gente entrando naquele histórico, quando você vai contratar um jogador da bagagem. O Andrei sempre foi tido como goleiro problema no Botafogo. Baita de um goleiro, mas que tinha problemas extracampo. Quando você leva ele pro Voltaço, você chegou a ter uma conversa com ele? Você viu esse histórico dele? Então, o Andrei, aconteceu. Eu, depois de 2016, fui para a América de Natal. Uhum. Aí, no meu retorno, ao voltar assim, no meio de 17 para a Série C, o Andrei já estava lá. Quem contratou foi o Zada. E assim, quando o Zada me ligou para retornar, eu busquei informação e tal. Fora do Volta Redonda, sempre o pessoal falou, um problema e tal, mas eu cheguei lá, o cara tranquilão. Né? Lá até então não tinha uns problemas, né? O extracampo dele também, normal de atleta, uma coisinha ou outra, mas nada que o atrapalhasse. Eu não tive problema com o Andrei. Não tive problema com o Andrei lá, não. Só as informações que eu tive foram só de antes do Volta Redonda mesmo. Mas é outro que entra naquilo, né? Um baita de um potencial que não chegou. Muito. Explosão. Muito. Teve também no Sampaio. Sim, é ídolo no Sampaio. Ídolo no Sampaio. Ídolo no Sampaio. Pois é. Acho que
E lá o pessoal falou que ele saiu um pouco da linha, talvez por isso que perdeu a oportunidade. Mas um cara sensacional também. E o irmão dele tá voando em Portugal, o Andrew. É. Tá voando. O Benfica tá querendo. Saiu de graça do Botafogo praticamente. Pois é. Chegou no time de Portugal, tá voando. Tá voando Pois é. lá, tá voando. Enfrentar time em crise é mais fácil ou mais difícil? É mais fácil. Como que É você mais fácil. conversa com o jogador ali na pré-eleição? O exemplo de ontem. Né? A gente sabia que, por exemplo, se a gente não toma o gol ali até aos 30 minutos do primeiro tempo, a gente teria mais chance de passar. Aí com o erro, né, nós erramos ali na saída de bola e o Botafogo fez o gol, tive que mudar minha estratégia. Porque o Botafogo vinha de uma pressão grande, o Castro está pressionado. Né, os atletas, eles sabem disso. Eles sabem, né, estão num grande clube, eles precisam produzir mais, né, eles precisam performar melhor. Né, então, assim, é mais fácil da gente enfrentar quando está nessa situação. A gente sabe que o domínio vai ser da bola, às vezes vai escapulir mais, né? Um passe talvez vai sair um pouco mais errado, uma finalização. Falta de confiança, talvez, em alguns momentos. Isso. A falta de confiança é maior por essa responsabilidade. Né? Eu acho que foi antes do gol, teve uma situação, um jogador, não lembro qual o nome, do Botafogo, saiu na cara do Piazon. Piazon, claramente isso. Talvez sendo uma situação melhor do Botafogo, né? O Botafogo, uma situação melhor de jogos, de vitórias, ele saía ali... No jogo que vocês eliminam o Botafogo na Taça Guanabara, tem um lance no segundo tempo. A bola sobra pro JP Galvão, na entrada da área. Rolam para trás, ele tivesse em boa fase, ele ia bater de primeira. Ele vai, domina a bola, tenta ajeitar, perde o time. Perde o tempo dela. E esse é o grande ponto que vocês trabalham, assim, Surinha, por exemplo, tentar fazer com que o teu jogador não perca confiança nunca, porque de repente o cara acerta um pombo sem asa da intermediária, algo que se ele tivesse ali no momento de pensativo, ele nunca iria conseguir fazer. Você acha que nesses momentos em que o jogador perde essa confiança, isso atrapalha muito o trabalho no todo? Atrapalha. Eu vou pegar o gancho aqui lá de 2021 contra o próprio Botafogo, lá no campo do América. Não sei se você fez esse jogo. 2021? Eu tava na Portuguesa. Sim, o 5 foi 1-1. Ah, tá, 1-1. Foi 1-1, só que eu perdi um atleta com 20 minutos do primeiro tempo. Eu perdi o meu volante, fez uma falta. E aí o Botafogo fez 1-0, eu com 1 a menos. Aí eu vou pro intervalo, quando eu entro, eu vejo o meu goleiro e o meu volante, o Chay, não lembro, os dois discutindo. Não sei o que, blá, blá. Aí eu falei, eu tenho que passar uma tranquilidade, porém também passar confiança para eles. Aí eu chego, dou ali uma dura, mas eu falo para eles o seguinte, ó, vocês acreditam no que eu vou falar aqui agora? Se vocês fizerem isso aqui que eu vou mostrar no quarto, a gente empata e talvez a gente vire o jogo. E aí mostrei, né, mudei minha formatação, e a gente, o segundo tempo, só deu a gente, não sei se você lembra. E o gol do Chay foi em cima disso aí. Foi devido a essa confiança, uma bola cruzada e pega de primeira, golaço na gaveta. Talvez se naquele momento eu entre no vestiário cabisbaixo, né, eu tenho a minha comissão cabisbaixa. Ou dando só bronca. Dando só bronca, já tá com a minha. Contra um time grande, você perdendo, é quase impossível você ter um resultado melhor. Só que aí a gente conseguiu, né, voltar ali para uma segunda etapa melhor do que a gente estava com os 11 atletas, né, devido talvez a isso. Né? Não, talvez não, tenho certeza que foi isso, a confiança. E na parada técnica, teve uma situação, a câmera sempre pega, né? Naquela época era o... 2021? Era o... No Botafogo, Chamusca? Chamusca. Era o Chamusca. Também estava pressionado. Estava pressionado. E aí, depois do jogo, eu revendo o jogo, eu vejo ele falando assim, parece que eles que estão com a mais. Pô. Eu lembro disso. Você lembra? E aí, assim, eu vi que eu acertei. Eu vi, poxa, eu fiz a coisa certa. Né, de tê-los chamado para
Na realidade, eu chamei a responsabilidade para mim. Faz isso aqui que vai dar certo. Se desse errado, eles iam apontar. Ele tava perdendo de 1-0 mesmo. Então, e deu certo. Então, o psicológico hoje manda muito. Surian, qual o melhor técnico e qual o melhor jogador que você já enfrentou? Assim, jogador que te quebrou totalmente. Você fala, caraca, fiz isso aqui, esse filho da mãe matou o jogador assim que te quebrou taticamente em relação à montagem, e aquele técnico que toda vez que você enfrenta, você fala assim, caraca, hoje vai ser difícil pra mim. É o Diniz, igual você falou ali atrás, ou você tem outro técnico que te o Diniz desafia? o time do Diniz é diferente, é muito difícil. Mas em termos de jogador, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, eles conseguem tirar um coelho da cartola que a gente não sabe, né? A qualidade dos caras são cognitivo, o time deles de passe, de domínio, de finalização é diferente. Acho que e treinador, o Diniz, ele é diferente nisso aí, né? Ele faz diferente, né? Ele faz uma situação muito diferente no qual, pra gente, treinador, armar a equipe para marcar é difícil. Como marcar o Arrascaeta? Manda aprender? Só der uma carabina pro volante, dar uns tiros no pé dele. Tem que torcer pra esse cara não ter dormido bem à noite, né? Mas ele... É difícil você ver ele jogar mal, né? Toda vez que ele joga mal, ele tira uma nota 7. O mal dele é 7. O mal dele é 7, então é difícil, um cara... Diferente, nível, patamar diferente mesmo. Qual a história mais, assim, nesses seus anos todos de carreira, tanto pegando a parte técnica e a parte jogador, a história mais, assim, pitoresca que você já teve em relação a um jogo, em relação a um campeonato? Rapaz, pitoresca não, mas engraçada e a Série D, ela te dá essas experiências que eu te falei de coisa muito difícil ter no futebol, de um nível maior. Lá em 2011, a gente foi jogar contra Tocantinópolis, né, ainda na primeira fase da Série D, e aí a gente pega ônibus, de Juiz de Fora, Rio, aí avião do Rio para o Piauí, não lembro agora. A gente foi para um lugar mais próximo possível de Tocantins, que lá né, de Tocantinópolis. Aí desceu lá, a gente achou, nós chegamos. Chegando lá, descendo, pegando um ônibus, fomos pro hotel dormir, que no outro dia a gente ia pegar a balsa. Aí pegamos a balsa para atravessar um rio que parecia um mar. Você não viu do outro lado do rio. Caraca. Um rio Tocantins enorme. Aí colocou o ônibus em cima da balsa, aí pra gente era novidade, né? Aí tá ali tranquilo, aí eu lembro que o nosso treinador de goleiro lá, é muito medroso, aí ele perguntou pro cara lá da balsa, falou, mas esse rio aqui tem jacaré? Ele falou, jacaré não tem não, tem piranha. Aí ele correu, entrou pra dentro do ônibus, aí eu fiquei pensando, mas o que adianta sentar dentro do ônibus? Se cair aqui, vai correr. Não adiantar nada. E a gente atravessou ali, chegamos lá, perdemos 3-1, um calor, 3-0. Então, assim, são esses momentos da competição da Série D que marcam muito a gente, né? As dificuldades financeiras, as distâncias, campos ruins que a gente A arbitragem prejudica muito? A arbitragem é normal, porque o juiz é um ser humano, né? Ele erra bastante, né? Mas tem diminuído, eu acho que tem diminuído. Eu acho que com a tecnologia, né, o VAR, acho que eles estão mais assertivos, eu acho que tem diminuído bastante. Mas você acha que ainda existe aquela situação, na dúvida, entre um time grande e um time pequeno, vai sempre pender por lado do time grande? Você acha que ainda existe isso? Acho que tem sim. Não é pender, mas acho que é o peso, não sei, eu não sei explicar, né? A situação do árbitro é uma situação muito complicada também. Já tive bem brabo em alguns jogos já tive. A gente fica bravo. Ontem mesmo, a gente fiquei bravo. O segundo gol, a bola não resvala em atleta meu. Eu não vi o replay ainda, mas resvalou. Resvalou? Esse é um golaço do Raí. Esse é um golaço, a bola bate assim. Eu foi na minha direção. Ela dá tipo um resvalinho e sobe um pouco. Aí eu fiquei, porque o atleta que estava na bola falou, não pegou. Aí eu fiquei
Mas os juízes estão, os árbitros estão evoluindo Você também. gosta do VAR? É um bem pro futebol. Ele sendo bem usado, às vezes demora demais resolver, né? Você acha que deveria ser igual, por exemplo, no vôlei? Você tem um desafio? Não ser tão intervencionista como ele é. Talvez funcionar só nas linhas do impedimento, que eu acho que seria algo não subjetivo, igual como se fosse no vôlei, né? Aquela bola bater na Sim. linha ou não. Mas você acha que não seria tão legal se fosse você ter um desafio por tempo? Aconteceu um lance polêmico. Só uma vez, né? Um pra cada lado. Opa, aqui, ó. Foi uma falta, eu quero Ficaria melhor. Ficaria melhor. Você acha Cada lado pediu um desafio. Ficaria melhor. Teve um lance polêmico ali, uma falta, um pênalti, ó. Quero que esse lance seja revisto aqui. Você acha que seria menos... Até o árbitro se comportaria até diferente no jogo? Porque hoje eu sinto que eles são um pouco mais confortáveis. Então, se errar, vamos o VAR esperar, resolve vamos aqui. esperar. A demora a levantar a bandeirinha. É igual ontem, no início do segundo tempo, quando o meu atleta saiu na cara do gol ali. Ao invés de eu ficar olhando o lance, eu fiquei olhando pro bandeirinha, porque ele saiu muito sozinho, eu fiquei olhando. Assim, e não tinha VAR, né? E não tinha VAR. E não deu nem para ver ainda se estava impedido. Então, assim, todo mundo tá muito assim, né? Será que o jogador também... A cabeça do jogador, ele pergunta pra você, ô professor, tem VAR hoje? Não tem VAR hoje? O jogador fica... Se pergunta. Será que o menino ontem não ficou assim um pouco... Não, ontem a gente já sabia, né? Já a gente sabia? passou, não tem VAR. Eu falo com meus atletas, mesmo se tiver VAR, continua a jogada. Né? Finaliza, faz o gol se tiver que voltar. E contrário também, eu falo, meu zagueiro não para, enquanto não acabar a jogada, não parar, o atacante está muito, muito longe. Vai na jogada. Né? Não confia, não. Vai até definir a jogada. Xará, momento Estrela Bet. Agora é a hora da verdade, meu amigo Felipe Surian. Se você quiser fazer o cadastro na Estrela Bet, link aqui no nosso primeiro comentário. Meu amigo Felipe Surian, Portuguesa da Ilha na Série D do Campeonato Brasileiro. Se você tivesse que dar um palpite hoje, para quem está acompanhando aqui o Resenha com o TF, qual que seria para a Portuguesa nesta competição nacional? Esse ano é acesso. O ano passado a gente bateu na trave, mas eu cheguei já na metade, não na metade, mas no início da competição, tendo que fazer alguns ajustes. Isso atrapalhou até dentro disso que a gente fala de tempo para se organizar a sua equipe. E quando a gente se organizou, a gente conseguiu performar bem. No segundo turno, ainda da primeira fase, foi onde a gente conseguiu desenvolver. Em 7 jogos foram 5 vitórias, um empate e uma derrota somente. E dali a gente encaminhou e, infelizmente, perdemos o último jogo do acesso, 3-2 lá em Manaus. Calor extremo também. Mas acredito que esse ano, iniciando a competição, né, montando a equipe desde o início, a gente chega mais forte. Qual o grupo da Portuguesa? É o grupo 6. Quais são? Grupo 6. Quais são Real Noroeste, Atlético de São João del Rei, Democrata de Valadares, são de Minas, né? Sim. 2 de Minas. Os do Rio, Nova Iguaçu e Resende. Passam 4. Passam São 8, 4. né? E passam 4. Aí depois começam os mata-matas. Depois, mata-mata. Eu era favorável a ter um novo grupo. Acho que você, igual a gente estava conversando em off, né? Sim. Acho que você limita você ter um azar, né? Como foi a Série C esse ano agora. Sim, ajuda bastante. Eu acho que coloca o time que é melhor, vai passar. Mas coloca num nível melhor a competição. Sim. Um nível melhor. Então, Surian, palpite dele é no acesso da Luzinha. Eu vou também colocar o meu palpite na Luzinha, e você também que está acompanhando aqui o Resenha com o TF, se você quiser colocar o seu palpite na Luzinha Carioca para subir para a Série A, para a Série C do Campeonato Brasileiro. Série A em breve, né? Se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Para a Série C do Campeonato Brasileiro. É muito simples, é só você clicar no link que está aqui no nosso primeiro comentário, fazer seu cadastro e coloca lá. Procure a Série D, que já tem ali as possibilidades de você fazer a sua fezinha na Lusa. Eu tô confiante, mas assim, o meu receio, que acontece muito após os estaduais, é perder peças. Atletas. Mas como que funciona agora para você, Surian? Você já tá ali olhando jogadores que estavam disputando o estadual do Rio por outras equipes para tentar compensar as peças que você talvez perca? Já. A
A gente, quando vai chegando no final da competição para iniciar uma outra, a gente já começa a visualizar, né, ver outros jogos, ver outras praças, e vamos ter um tempo bom. Começa quando a série? Começa dia 6 de maio. Então tem um mês de preparação. Março, abril, maio. 6 de maio. Vai dar uma folga para os jogadores agora? Essa semana vai ter folga, né, e volta no dia 3, segunda-feira. Aí vai ter um pouquinho mais de um mês, né, para o início da competição. Aí Copa Rio, vocês também vão colocar um time reserva para jogar? Copa Rio, não, força máxima. Força máxima? Força máxima. Por causa até mesmo de uma vaga numa Copa do Brasil. A Copa do Brasil, né? A gente perdeu ontem essa chance, vamos tentar a Copa do Brasil lá. Então, de repente, dá até para vocês torcerem para mais times grandes conseguirem a vaga na Copa do Brasil pela Libertadores, né? Que talvez... O Botafogo que nos atrapalhou esse ano. Não, o Botafogo vai ajudar vocês agora. A gente vai conseguir o título da Copa Sul-Americana e automaticamente vai abrir uma vaga na... Viu? A gente vai ajudar vocês. Porque esse ano perdeu lá, foi em Curitiba, o último jogo do Botafogo. Foi contra o Curitiba. O Botafogo foi contra o Atlético Paranaense. Isso, o Botafogo se ganhasse, 1-0 estava na Libertadores. E a gente entrava na vaga. Esse ano a gente ali não conseguiu. Jogar no gramado sintético é muito complicado. Dizem que o gramado sintético do Atlético Paranaense é o pior que tem. Que é um estilo diferente. É diferente do que é o do Palmeiras e do que será do Botafogo. Entendi. Surian, meu amigo. Abração. Obrigado. Curtiu? Eu agradeço. Bom demais. Tem um presente pra mim, né? Tem, claro. Tem um presente pra mim aqui. Tá vindo embora sem dar um presente. Pois não pode. A camisa da Luzinha. Não é do Flamengo, não. Não, essa aqui é da Luzinha. O meu assessor lá, o André. Te mandou um abraço. Obrigado, André. Você quer levar a branca, porque ele é botafoguense roxo, vai falar que a camisa parecia com o Flamengo. Falei, rapaz, é verde. Isso aqui é verde, pô. Isso aqui dá pra usar tranquilamente. Torcedor do Botafogo deixa. Isso aqui, mais uma que vai pra minha coleção. Brigadão. Brigadão. Vai servir, vai ficar bacana. Deixa eu ver o tamanho aqui. Vê aí, vai servir bom. Vai servir de boa. Vai servir de boa. Tá aqui, ó. Obrigado, Surian. Obrigado, André. Boa sorte. Desejo tudo de bom pra você na carreira. Igual eu te falei, a gente se conhece há vários anos. Você é um profissional sério, ético. Um cara que eu vejo que, se tiver uma oportunidade, talvez um clube médio, que possa fazer bons trabalhos, você consegue entregar algo positivo pela sua capacidade, pelo que você é. No vestiário eu tenho só boas referências de você, e como ser humano, você é um cara que eu tô sempre torcendo menos contra o Botafogo. Contra o Botafogo eu torço contra, mas quem sabe no mundo do futebol algum dia você possa dirigir também um glorioso. Eu te agradeço, né? Obrigado aí, né? E a gente também te acompanha bastante. Parabéns também pelo trabalho, né? E por essa oportunidade. Essa é uma oportunidade que poucos dão, né? Para nós, principalmente nós jovens treinadores que estamos aí nessa luta diária, nessa luta ano após ano, uma busca de um lugar melhor ao sol, né? Mas que Deus possa te abençoar aí também. Surian, boa sorte. Um abraço. Redes sociais, para quem quiser te acompanhar? Felipe_Surian, mas só no Instagram. Só os torcedores que xinga pouco. Corneta após a derrota. Corneta a gente deixa pra lá. Vou colocar a camisa da luz aqui pra gente encerrar o nosso bate-papo. Surian, obrigado mesmo. Qual o nome da esposa? Simone. Dona Simone, obrigado por ter acompanhado aqui. Tiagão, obrigado pela parceria. Valeu, Tiagão. Valeu, gente. Espero que vocês tenham curtido. Deixem um like, sigam as redes sociais do Surian, da Portuguesa da Ilha, as minhas, canal do TF, Resenha com TF, Thiago Franklin. Acompanhem sempre. Semana que vem, mais resenhas aqui no nosso canal. E eu tô dando assim, igual o Surian falou, conversei com o Eudes, devo conversar com o Rogério também, técnico do Voltaço. Quero conversar com profissionais que a gente sente que tem espaço, precisa de espaço no futebol, e o torcedor tem que conhecer também a outra realidade. O torcedor conhece muito o time grande, mas as dificuldades que vocês têm até chegar em uma equipe grande, isso também tem que ser passado para todo mundo. Verdade. Gente, beijão, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!